Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo oficializa a proposta por Marco Antônio, diz imprensa italiana. Empresário informa que trabalha para a transferência de Léo Pereira. Marcos Braz pode deixar o Flamengo. Wallace quer jogar no Mengão e a Udinese pede 7 milhões de euros para vendê-lo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Marcos Braz é um dirigente bem polêmico, mas ele é midiático. No Flamengo, ele é considerado um dos mais vitoriosos e, mesmo sendo muito criticado, o Rodolfo Landim manteve o Cartola no cargo até o momento. O Braz também já teve muita moral com o torcedor flamenguista, principalmente pelas contratações que ele fez em 2019. Ali, o vice-presidente de futebol ganhou muitos holofotes. As postagens do dirigente nas redes sociais com termos enigmáticos também faziam muito sucesso, mas com o fracasso do Flamengo em 2023, o Cartola foi muito criticado e virou alvo de chacotas entre os torcedores insatisfeitos com a sua postura e envolvimento em diversas confusões, como foi o caso mais recente, em que ele se envolveu numa briga com o torcedor que cobrou melhoras do time. Ele não gostou e partiu para cima do rapaz, junto com seu segurança, covardemente o agrediu e mordeu a virilha do rapaz no shopping aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje surgiu a informação de que o Braz pode deixar o Flamengo no fim do ano, porque a reportagem do jornal O Globo noticiou que o vice-presidente de futebol não está nos planos do Rodrigo Dunche de Abrantes e muito menos do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ambos devem ser os favoritos para vencerem a eleição presidencial. Assim, o Braz deixaria o clube com o Landim, que não pode ser reeleito e vai precisar colocar outra pessoa no seu lugar. A oposição do Flamengo desafiou Rodrigo Dunche de Abrantes e Luiz Eduardo Batista, o BAP, os principais pré-candidatos da situação à sucessão do Rodolfo Landim, a provarem que são mesmo de fato contra a transformação do Flamengo numa SAF. Para isso, os opositores cobraram que o Dunche ou o BAP usem as suas prerrogativas como os dirigentes do Flamengo para apresentarem uma emenda dificultando a mudança. Aspas, se Rodrigo Dunche e Luiz Eduardo Batista são realmente contrários à SAF, podem migrar da palavra para a ação. Usem da prerrogativa estatutária que desfrutam e apresentem suas emendas para condicionar a criação da SAF a uma ampla maioria com regras de quarentena, afirmou lá o texto. O documento é assinado por Walter Monteiro, Gilberto de Oliveira Barros e Carlos Ferrão. Na semana passada, o mesmo trio de conselheiros havia divulgado um manifesto contra a SAF após notícias de que o Landim e outros dirigentes haviam discutido o assunto com potenciais investidores durante uma recente viagem à Europa. Na quinta-feira, apoiadores do Dunche postaram uma foto com uma hashtag contra a SAF. No fim de semana, o BAP e o Dunche garantiram serem contra a SAF. Mas um insinuou que o outro era, na realidade, favorável ao tema. Diante desse cenário, a oposição cobrou que o BAP, enquanto presidente do Conselho de Administração, e o Dunche, como eventual substituto do Landim na presidência, usem as suas prerrogativas de presidentes de poder para apresentar uma emenda que aumente o quórum necessário para a transformação do Flamengo numa SAF e crie uma quarentena para que os atuais dirigentes não possam ocupar um cargo numa eventual SAF, caso ela mesmo venha a ser criada. Emendas apresentadas pelo presidente pode ter tramitação acelerada no Conselho Deliberativo. O trio de opositores, porém, disse acreditar que o Dunche e o BAP não vão aceitar esse desafio e anunciou uma coleta de assinaturas para apresentar a emenda por conta própria. Por isso fica o apelo. Todos os associados que temem uma criação de SAF assodada e de conveniência
podem se somar a esse esforço. Envie seu nome e matrícula para o e-mail safnoflamengonão@gmail.com para engrossar a lista de assinaturas do texto de emenda que iremos apresentar. O texto da emenda a ser proposta pela oposição prevê que a atual criação de uma SAF no Flamengo deve ser aprovada tanto pelo Conselho Deliberativo quanto pela Assembleia Geral, que reúne todos os sócios com direito a voto no Flamengo, com no mínimo 2/3 dos votos. Além disso, há a necessidade de um quórum mínimo de 60% dos sócios participando para que a votação seja validada. O texto cria uma quarentena de 6 anos para cargos na eventual SAF para quem tenha ocupado cargos de dirigente no Flamengo nos 3 últimos anos à sua criação, o que impediria que Dunche, Bap e o próprio Landim viessem a propor a criação de uma SAF, tendo como objetivo ocupar cargos na sua diretoria. No início do ano, o vice-presidente de Patrimônio Arthur Rocha chegou a liderar uma iniciativa para apresentar uma emenda semelhante, mas desistiu depois de receber a garantia do Landim de que não proporia a criação da SAF antes do final do seu mandato. A proposta da oposição, no entanto, aperfeiçoa o texto do Rocha, incluindo a quarentena e a votação no Conselho Deliberativo. O Flamengo sabe que vai perder jogadores importantes na próxima janela de transferências, porque os titulares da equipe vêm recebendo cada vez mais investidas, com altos valores de salários e, é claro, a possibilidade de jogar na Europa, que é o sonho da maioria deles. Quem entrou no radar agora para deixar a equipe foi o zagueiro Léo Pereira, que se consolidou entre os titulares e é visto como uma peça fundamental no esquema tático do Tite. Ele vem vivendo um dos melhores momentos da sua carreira com a camisa do Flamengo. Diante das investidas que vem recebendo para deixar a equipe na próxima janela de transferências, o portal Coluna do Fla entrou em contato com o empresário Ricardo Scheide, que revelou ter planos para o jogador, mas no futebol europeu. Não temos nada nesse momento, propostas de europeus, mas nosso objetivo, sim, é uma saída para ele jogar na Europa. É o sonho de todo jogador, eu estou trabalhando para isso. Inclusive, já tivemos ofertas muito boas do mundo árabe em agosto do ano passado. Se vier uma nova proposta dos árabes, a gente vai ver com bons olhos também. Mas o Léo segue comprometido e focado no Flamengo. Voltou de lesão, empolgado, muito feliz com o trabalho. Ele é um ótimo garoto, contou lá o empresário Ricardo. Léo Pereira tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027, mas está aberto a propostas para deixar o clube, principalmente que envolvam clubes europeus ou do mercado alternativo como o árabe e Catar. Mas apesar do desejo de jogar na Europa, o zagueiro de 28 anos está focado na evolução do clube, enquanto o empresário vem trabalhando nos bastidores para viabilizar uma oferta interessante internacional para ele. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Para a função do Pulgar, o Flamengo deseja fechar com o Wallace e já fez contatos com o volante da Udinese. O brasileiro, revelado pelo Grêmio, vê com bons olhos jogar no Flamengo, segundo informou o jornalista Júlio Miguel Neto. Segundo o jornalista, o volante tem mais 2 anos de contrato com a Udinese e o clube italiano pede 7 milhões de euros, 40 milhões de reais na cotação atual. O Wallace esteve no Rio de Janeiro até o último domingo e deseja voltar ao futebol brasileiro. O meio-campista está na Europa desde 2017, quando foi negociado pelo Grêmio com o Hamburgo da Alemanha. No time alemão, ele ficou 1 ano e meio e depois se transferiu para o Hannover, outro time da Alemanha. Após algumas temporadas jogando na Bundesliga, o Wallace foi vendido em 2019 para o time da Udinese, onde está até hoje. Meio-campista de 29 anos, é titular no time italiano e na última temporada fez 37 partidas com 2 gols. Até por isso,
o Marcos Braz e o Landim não devem ter facilidade nesta negociação. O jogador surgiu muito bem no futebol brasileiro e ganhou aí a Copa do Brasil em 2016 pelo Grêmio. Com a camisa da seleção brasileira, ele fez parte do time que foi campeão dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo se movimenta no mercado visando a próxima janela de transferências e teria oficializado uma proposta pelo meia Marco Antônio da Lazio, ao menos é o que garante a imprensa italiana. Segundo a apuração do jornalista Gianluca Di Marzio, especializado em transferências, o clube italiano deseja negociar o jogador e analisa a oferta do Flamengo. O meio-campista de 23 anos retornou a Lazio depois do seu final do empréstimo do PAOK da Grécia e não está nos planos para a próxima temporada. Ainda que o Marco Antônio tenha contrato até junho de 2027, o clube italiano não tem interesse em um novo empréstimo e deseja a negociação dele em definitivo. Di Marzio, no entanto, não informou quais seriam os moldes da proposta feita pelo Flamengo. A Lazio está trabalhando para encontrar um novo clube para os jogadores que não fazem mais parte dos planos e entre eles está o Marco Antônio. O meio-campista nascido em 2000, que voltou ao clube após empréstimo ao PAOK da Grécia, tem uma oferta do Flamengo sendo avaliada, informou o jornalista italiano. Informações do portal Cita Celeste, focado apenas em notícias sobre a Lazio, também cita oferta rubro-negra e dizem que os italianos pretendem receber 7 milhões de euros para liberar o jogador, 40 milhões de reais na cotação atual. Um montante que não é inviável para o Flamengo a depender da forma de pagamento. Afinal, mesmo com a saúde financeira boa para fazer compras, há necessidade de se cumprir as metas de orçamento. Com passagens pela base do Atlético Paranaense, o Marco Antônio se transferiu ainda nas categorias de base para o Estoril de Portugal. Ele deixou o clube em 2018 e acertou com o Shakhtar Donetsk, onde viveu a melhor fase da sua carreira e chamou a atenção da Lazio. Ele disputou um ano com o time da Itália e foi emprestado ao PAOK. Atuando como volante ou meia de ligação, ele disputou 17 partidas na temporada 23-24 e marcou 3 gols. Segundo informações do portal GE, o Bahia também quer o jogador, mas o Flamengo foi mais rápido e até já acertou o salário e tempo de contrato com ele. Não seria a primeira vez que o Flamengo faz contatos para tentar a contratação do Marco Antônio, porque em janeiro desse ano, jornalistas italianos afirmaram que o Marcos Braz consultou representantes da Lazio sobre o volante durante aí a sua passagem pela Itália para fechar a contratação do lateral esquerdo Vinha. O ex-fluminense Marco Antônio é um meia muito habilidoso que pode jogar mais avançado perto dos atacantes, mas também já atuou um pouco mais recuado como segundo volante. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!